não é nada coisa boa. Então, você tem lá uma certa dificuldade para entender você mesmo. Então, você fica brigando dentro de você, né? O seu consciente, o seu semiconsciente e o seu inconsciente. Então, você quer fazer alguma coisa, mas não tem poder e força para fazer, porque lá dentro de você, lá no consciente seu, você sabe que você não é bom. Aí você tem dificuldade de fazer algo que é de bom, né? Então, você pode entender essa passagem aqui dessa forma. Agora, você pode entender, não ao pé da letra, você vai pegar alguma coisa. Como foi, né, durante todo o tempo, né, a humanidade procurando respeitar a mulher, o homem procurando haver o direito da mulher. Então, assim foi por diante, né? Alguma pergunta, por favor? Está todo mundo cortado o fone aí, né? Aqui, ó. Você está me ouvindo? Eu estou. Então, todo mundo fica cortado. Quando vai falar, nós mesmos vamos ali e abrimos o fone. Ela já abriu para todo mundo, nós que A Carol fechamos. estava cortando, né? Não, mas não é a Carol, não. É cada um que está cortando. Cada um corta o seu para não pegar o ruído do lugar, né? Não, então tá. Se alguém tem alguma dúvida aí, pode falar. Não, acho que o castigo que ele está se referindo aí é a dominação do teu marido e ele te dominará. Esse é o castigo por ela ter comido o fruto proibido. Então, o marido aqui Eu brinco. é ele mesmo. Então, por exemplo, eu estou casado comigo mesmo. Ou seja, com meus desejos brutos, mais grosseiro. A representação de Adão aqui é um homem mais inconsciente, né? É aquele que não lembra de certas coisas. Agora, quando ele começa a lembrar, ele não quer lembrar. Então, por exemplo, quando ele começa a recuperar, ele tem um sentimento que seria o sentimento de uma afeição da mulher, daquilo que ela transmite dentro dele, né? Aí ele vai buscar quem? Ele vai buscar o consciente dele. Aí ele vai descobrir que ele ainda é muito imperfeito, que ainda ele tem muitas tendências ruins, né? E não deixa ele fazer, tá? Então, a Bíblia é figurada. Se a gente for entender ao pé da letra, a gente vai sempre entender a questão de Adão gerar Eva através de sua costela, e vai toda aquela história. Se você quiser continuar acreditando na história da carochinha, né, continua. Mas não é por aí. Agora, quando a gente está nessa consciência agora, é entender o sentido máximo daquilo que está colocando. Onde eu coloquei sobre Saturno, né? Aí Júpiter foi colocado aqui no texto, né? Que Saturno era o deus voraz, o deus da pedra que destruía tudo e construía tudo. Só não destruía Júpiter, né? O que é Júpiter? Júpiter é o espírito, né? Então, só não destrói isso. Ele muda com a natureza tudo a hora que ele quer. Então, quer dizer, vai entender isso, né, naquela fábula que é colocada aqui como exemplo, né? Aí Daniel, vamos, posso fazer mais uma pergunta? pode. Esse período aqui da criação significa que a partir daqui a gente já estava entrando mais para o lado da sensibilidade, das emoções, da consciência, porque comer o fruto aqui significa que a gente já tinha culpa, já trabalhava isso em nós, a gente já teve um passado espiritual aí que a gente permaneceu no erro, seguiu, né, começou e tal e desviou. Nesse momento aqui seria a representação de quando a consciência, nós começamos a ter consciência de nós mesmos, aí a gente vai percebendo as coisas fora da lei que nós fizemos, né, que não estava em consonância com a lei, aí vai gerando a culpa, seria mais ou menos isso? Veja bem, antes dos capelinos
estarem aqui com a gente, há 25 mil anos atrás, a gente colocou lá no início que nós tínhamos lá o quê? Um estado de provas e provas e provas. Não se tinha a expiação. Por quê? Não estava cobrando do homem terreno ainda sobre seus atos. Porque quando é que você começa a cobrar verdadeiramente? Estava sendo cobrado de uma certa forma por prova simples, né? Então não tinha grande peso para ele responder e usar a sua capacidade de suportar todas as suas ações anteriores. Então responder por elas. Então hoje a gente está num ciclo que foi iniciado exatamente nesse estágio de consciência maior, e foi com a vinda dos capelinos, há 25 mil anos atrás. Aí os capelinos já vieram aqui responder através de suas consciências. Então, o que está conversando aqui agora nada mais é do que o chamamento dessa consciência para o homem, porque antes não se tinha esse diálogo ainda, porque ainda o homem estava infantil, no estado de infância. Nós saímos da infância a partir do momento que vieram esses de capela, né? E aí vieram migrações e migrações para o planeta, e até hoje tem migrações, e também está saindo gente, né? Hoje está imigrando pessoas daqui, espíritos daqui, indo para outro lugar, e essa seleção vai ser natural. Se nós não tivermos bem preparados, a gente vai realmente também ir, com certeza. Essa pandemia é um exemplo de joio do trigo, né? A separação. Ela vem mostrar quem é que está mais firme, quem é que está mais vulnerável, né? Então, é um momento muito atual, a gente está vivendo. Então, a sua pergunta ela é profunda, porque ela traz uma evolução da consciência a partir da vinda dos nossos professores. Ou seja, quem eram os professores? Os capelinos, aqueles que foram permitidos a virem aqui para impulsionar o progresso dos infantis, que éramos nós, naquele tempo, né, em evolução. Tá claro? Claríssimo. Muito Então tá, obrigada. então tá bom. Clareou. Então vamos lá. Pessoal, No 17. Quem lê para nós o 17? Daniel, tem mais 7 minutos de reunião. A hora que cair, eu mando um novo link, tá? Tá, todo mundo ouviu aí o que a Carol falou? Se cair, ela vai mandar um novo link, todo mundo acessa novamente. Quem leu o 17? Daniel, antes do 17, eu queria só fazer uma observação. Essa interpretação que você fez, bom dia, né? Eu não tinha mostrado minha carinha ainda. Então, é interessante quando você coloca, claro que você, quando coloca essa questão do sentimento e da razão, você está falando do ser humano, né? Assim, quando você coloca a questão do feminino e do masculino, e da Eva e do Adão, né? A questão da Eva com a sensibilidade, né? E o Adão vindo com a racionalidade. E que isso a gente fica claro que é a questão do espírito, né? A questão do ser humano em si. Mas eu volto àquele foco da semana passada, como que a gente coloca isso estigmatizado, né? Como assim, a mulher é o sentimento, o homem é a razão. E mesmo no feminino e no masculino, a gente já está vendo que a coisa não é bem assim. A gente vê muitas mulheres, né? Muito feminino, sempre bem com a razão e um sentimento bem racionalizado, mesmo sendo mãe, e a gente vê também a questão da sensibilidade, né, no homem, né? Talvez isso a gente vê até mesmo por causa das questões das mudanças de gênero reencarnatório. Mas, assim, essa observação que eu acho interessante, como é que isso é trazido tão forte, né? A emoção, o sentimento, a racionalidade,
E aí uma coisa que é bom a gente pensar bem nisso, né? Com a questão da evolução, como que a gente vai mudando, mesmo sem estar fazendo esse trâmite, né? Digamos assim, essas mudanças de gêneros reencarnatórios. Eu fiz a colocação mesmo para que a gente pense sobre isso, ok? Então, você está certa a fazer a colocação e a gente faz as nossas aqui porque o espírito não tem sexo como nós pensamos. Ele tem sentimentos diferentes, ele tem condições diferentes, condições espirituais diferentes. Então, quando nós falamos que o espírito ele pode encarnar em condições femininas, ele pode encarnar na condição masculina, ele pode, uma outra condição, ele pode encarnar como um tetraplégico, né? Ele pode encarnar de diferentes formas, são condições. Ele pode encarnar como um miserável, ele pode encarnar como um abastado. Então, quer dizer, são condições. Então, a questão de ser homem e mulher, nós não somos isso. Nós não somos homens e mulheres. Nós somos espíritos, antes de tudo. Então, a gente não pode confundir a forma com a essência. Então, a essência nossa é espiritual, é o que interessa. A árvore da vida é a evolução espiritual. É o que nos interessa. Agora, quando nós estamos aqui nesse patamar de experiências, você tem condições diferenciadas, somente isso. Então, por isso você encontra mulheres com sentimentos agressivos, mais masculinos, homens com sentimentos elevados, porque são espíritos, antes de tudo. Então, a nossa conversa é com a nossa consciência do que nós somos, como nós somos. Então, se a gente colocar nosso diálogo sempre dessa forma, nós vamos entender sempre com profundidade o que nós somos, de fato. Não se sentir como uma mulher, não se sentir como um homem. Você está como mulher ou como homem, simplesmente isso, né? Nossos desejos, nossos sentimentos de homem e mulher aqui na Terra são os mesmos, a mesma coisa, né? Então, quem não usa saia hoje, quem é homem, e amanhã vai usar saia também, vai, viu, Laércio? Então, encarnar como mulher. Então, a experiência nossa amanhã, se você não veio, virá, com certeza, porque é importante estar encarnado em outras condições para aprendizados diferentes. Porque enquanto você está mulher, você está aprendendo uma coisa. Enquanto você está homem, você está aprendendo outra coisa. Quando você está isolado, encarnado numa área rural, você está pegando uma experiência. Está lá na Etiópia, você está pegando outra. Né? Então, não é questão de ser homem ou mulher, simplesmente são atividades que tem mulher, que tem homem, que tem que desenvolver na Terra. São missões diferentes, né? É isso que interessa ao Espírito. Por isso que a gente tem que ir a fundo ao texto para a gente não ficar naquela de geração de corpo de Adão com Eva. Adão tirando a sua costela, colocando a sua superioridade, né? Não é por aí. Não vamos na história que às vezes nos remete a acreditar. Tá? Machista, né? Não podemos entrar no isso. 17, quem lê para nós? Eu posso ler. Disse em seguida a Adão: por haveres escutado a voz de tua mulher e teres comido do fruto da árvore de que proibi que comesses, a terra será maldita por causa do que fizeste, e só com muito trabalho tirarás dela com que te alimentes durante toda a tua vida.
Ele te produzirá espinhos e sarças e te alimentarás com a erva da terra. E comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado,